9. Não é apenas um número. 9 é a confirmação de que tudo que sempre dissemos sobre nós mesmos é verdade. 9 é a prova viva de que grandeza não se inventa, não se resgata décadas depois. Não se conquista em tribunais ou através de reconhecimentos tardios costurados em salas fechadas. 9 é o que acontece quando você vai a campo, enfrenta adversários reais, sofre, sangra, luta e vence onde realmente importa. No gramado diante de milhões de testemunhas, sob o peso da história e da expectativa. Ser 9 vezes campeão brasileiro não é acidente estatístico. É identidade consolidada ao longo de décadas, é herança construída geração após geração, é legado que nenhuma revisão histórica pode fabricar porque ele foi vivido, sentido, celebrado em tempo real por milhões de corações que bateram junto a cada conquista. E quando esse nono título se materializa, quando a certeza se instala e não há mais dúvida possível, o que sentimos não é apenas alegria menos. É a confirmação profunda de que escolhemos certo, de que nascemos ou renascemos no lugar certo, de que vestimos a camisa certa. Se você sente isso também, se entende que esse canal não é sobre números, mas sobre identidade, não é sobre estatísticas, mas sobre memória afetiva, não é sobre futebol apenas, mas sobre pertencimento. Se inscreve agora. Deixa o like porque isso ajuda esse sentimento a chegar em mais flamenguistas pelo Brasil e pelo mundo. Aqui a gente não fala do Flamengo como quem narra resultados. A gente fala como quem vive, como quem carrega isso no peito todos os dias, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família que celebra história verdadeira, conquistada onde tem que ser conquistada. Tem uma diferença fundamental entre títulos que você conquista em campo e títulos que você ganha em gabinetes décadas depois. Não estou aqui para diminuir conquistas alheias ou entrar em polêmicas estéreis sobre quem merece o quê. Estou aqui para celebrar algo muito mais profundo. A dignidade de construir grandeza no momento em que ela acontece. De viver cada título em tempo real. De carregar memórias verdadeiras em vez de reconhecimentos retroativos. Quando o Flamengo ganhou seu primeiro campeonato brasileiro, não foi porque alguém sentou 50 anos depois e decidiu que aquele torneio de 1980 deveria valer como nacional. Foi porque o time entrou em campo, jogou, venceu e levantou a taça diante de uma nação que assistiu, vibrou e celebrou naquele exato momento. Cada um dos 9 títulos brasileiros do Flamengo tem cheiro, tem cor, tem textura emocional. Tem gente que lembra onde estava quando aquele título foi conquistado. Tem histórias de bar do Sala do Estar, de praça pública onde a comemoração explodiu em tempo real. Essa é a diferença entre história vivida e história construída retrospectivamente. História vivida não precisa de justificativa. Ela não precisa que décadas depois alguém reconheça sua validade porque ela já foi validada por milhões de testemunhas no momento em que aconteceu. Quando você pergunta para um flamenguista de 50 a 60 anos sobre os títulos do clube, ele não precisa consultar documentos, não precisa verificar se determinado campeonato foi posteriormente reconhecido como nacional. Ele simplesmente lembra da emoção, do grito preso na garganta, da celebração nas ruas, da sensação de invencibilidade que tomou conta da nação naquele ano específico. Isso é patrimônio emocional. Isso é legado real. E os 9 campeonatos brasileiros do Flamengo são exatamente isso. 9 momentos distintos, onde a grandeza foi construída no suor, na raça, na entrega de jogadores que vestiram o manto, sabendo o peso que carregavam. Não existe atalho para esse tipo de grandeza. Não existe forma de fabricar essas memórias. Você não pode sentar numa sala de reunião décadas depois e decidir que determinado título deveria contar retroativamente, esperando que isso crie o mesmo vínculo emocional, a mesma profundidade de sentimento que títulos conquistados em campo geram naturalmente. A nação rubro-negra não precisa de ajustes históricos porque nossa história foi construída de forma limpa, transparente à vista de todos. Cada título brasileiro do Flamengo tem um contexto, uma narrativa. Heróis específicos que a torcida idolatra não porque alguém mandou, mas porque estavam lá, no gramado decidindo quando mais importava. Essa é a diferença entre ser grande e parecer grande no papel. Nós somos grandes e 9 títulos brasileiros conquistados onde realmente importa menos em campo, diante do país inteiro, são a prova definitiva disso. Agora me conta, qual é o título brasileiro do Flamengo que mais mudou sua vida? Qual dessas 9 conquistas está mais marcada na sua memória? Comenta aí. Quero ouvir sua história. Quando falamos em 9 campeonatos brasileiros, não estamos falando apenas de 9 troféus numa vitrine, 9 estrelas sobre um escudo, 9 linhas numa lista de conquistas. Estamos falando de 9 momentos distintos, onde gerações inteiras de flamenguistas tiveram suas vidas marcadas para sempre. Tem gente que viveu o primeiro título brasileiro do Flamengo ainda jovem, cheio de sonhos, acreditando que aquilo era apenas o começo de uma era de dominação absoluta. Tem gente que nasceu depois do terceiro título e cresceu ouvindo histórias sobre aqueles times lendários,
carregando memórias emprestadas até que finalmente vivesse sua própria conquista. Tem crianças que viram o 8º título sem entender completamente a magnitude, mas sentindo pela primeira vez aquele aperto no peito que só vitória importante causa. E agora tem uma nova geração testemunhando o 9º, adicionando mais uma camada a uma história que parece não ter fim. Cada título não é isolado. É parte de uma narrativa contínua que atravessa décadas, que conecta avós, pais, filhos e netos através da emoção compartilhada. Ser Flamengo é isso. É carregar memórias que não são apenas suas. Quando você celebra esse 9º título brasileiro, você não está apenas celebrando essa conquista específica. Você está celebrando também todos os títulos que vieram antes, todas as gerações que construíram essa grandeza, todos os flamenguistas que não estão mais aqui para ver, mas que contribuíram para que chegássemos até este momento. Tem algo profundamente emocionante em saber que, quando você comemora, você está comemorando por todos. Pelo avô que te levou ao Maracanã pela primeira vez e te ensinou o que era vestir vermelho e preto, pelo pai que chorou em conquistas anteriores e agora chora de novo, vendo você viver a mesma intensidade. Pelo amigo que partiu cedo demais e não viu esse 9º título, mas que estaria explodindo de alegria se estivesse aqui. A vitória não é apenas sua menos, é coletiva, é geracional, é uma herança que você recebe e que você passa adiante. E tem outra coisa. Ser 9 vezes campeão brasileiro une todo tipo de flamenguista. Une o empresário que assiste ao jogo no camarote e o trabalhador que acompanha pelo rádio no ônibus voltando para casa. Une a criança rica de Ipanema e o menino pobre da favela, que sonha em um dia usar aquela camisa profissionalmente. Une brasileiros e estrangeiros, jovens e velhos, homens e mulheres, todos vibrando na mesma frequência quando aquele apito final confirma mais uma conquista. Não existe barreira social, econômica ou geográfica capaz de separar flamenguistas quando o time conquista um título importante. Naquele momento somos verdadeiramente uma nação, milhões de pessoas espalhadas pelo planeta sentindo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. E essa união, essa comunhão através da vitória é tão importante quanto o próprio título. Porque ela nos lembra que não estamos sozinhos, que fazemos parte de algo imenso, que nossa identidade individual está conectada a uma identidade coletiva muito maior. O 9º título brasileiro não é apenas mais um número na conta. É a confirmação de que essa história continua, de que novas gerações estão escrevendo novos capítulos, de que o legado não apenas se mantém, mas se expande. É a garantia de que nossos filhos e netos também terão suas próprias memórias de conquistas flamenguistas, que eles também sentirão esse aperto no peito e essa explosão de alegria, que eles também farão parte dessa corrente ininterrupta de amor rubro-negro que atravessa o tempo. Cada geração adiciona sua camada à história. Cada título consolida o que somos. E ser 9 vezes campeão brasileiro é carregar o peso glorioso de saber que estamos construindo não apenas um clube vitorioso, mas uma tradição que sobreviverá a todos nós. Quem foi a primeira pessoa que te apresentou ao Flamengo? Quem te ensinou o que é vestir essa camisa? Comenta aí, porque essas histórias são o verdadeiro patrimônio da nação. Tem uma dignidade especial em não precisar de atalhos. Tem uma solidez moral em construir grandeza através do caminho mais difícil, mais honesto, mais transparente. O Flamengo nunca precisou de fax quebrado salvando o título na última hora. Nunca precisou de reconhecimentos décadas após os fatos. De comissões que decidem retroativamente que determinado campeonato deveria contar como nacional. Nunca precisou de tapetão, de título ganho no Tribunal de Ajustes Históricos Convenientes. Não estou dizendo que outros clubes não merecem suas conquistas, menos cada um sabe de sua própria história e carrega seu próprio peso. Mas tem algo profundamente libertador em saber que tudo o que conquistamos foi conquistado onde realmente importa. Dentro das 4 linhas, diante de adversários reais, sob o olhar de milhões de testemunhas. Não há asterisco ao lado de nenhum dos 9 campeonatos brasileiros do Flamengo. Não há notas de rodapé explicando circunstâncias especiais. Há apenas a verdade simples e poderosa. Ganhamos porque fomos melhores. Essa clareza histórica não é apenas uma questão de orgulho, é uma questão de identidade. Quando você sabe que sua grandeza foi construída de forma limpa, você carrega isso de forma diferente. Não precisa ficar se justificando, não precisa elaborar argumentos complexos sobre por que determinado título deve ou não deve contar. Não precisa entrar em discussões intermináveis sobre reconhecimentos e legitimidades. Você simplesmente aponta para a história e diz: está tudo olhe, à vista de todos, conquistado em tempo real, celebrado por milhões, incontestável. Essa simplicidade é poderosa. Ela elimina qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer necessidade de defesa elaborada. O Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro porque foi 9 vezes o melhor time do Brasil em determinado ano, derrotou quem tinha que derrotar, levantou a taça quando tinha que levantar, e pronto. Não há complexidade artificial. Não há narrativa rebuscada tentando justificar algo que deveria ser óbvio. Há apenas
Grandeza pura e simples. E tem outra coisa, quando você constrói sua história dessa forma, você não depende de ninguém para validá-la. Não precisa torcer para que dirigentes de outros clubes reconheçam suas conquistas. Não precisa esperar que comissões históricas decidam favoravelmente. Não precisa cruzar os dedos esperando que revisões futuras não tirem o que você acredita ter. Sua história está consolidada não em documentos que podem ser reinterpretados, mas em memória coletiva que não pode ser apagada. Quando milhões de pessoas lembram de ter vivido determinada conquista, quando avós contam para netos sobre aquele título específico, quando fotos amareladas mostram multidões nas ruas comemorando, não há revisão histórica capaz de desfazer isso. A memória é mais forte que papel. A experiência vivida é mais sólida que reconhecimento retroativo. E o Flamengo tem isso em abundância. 9 títulos brasileiros que foram vividos em tempo real por gerações de torcedores que não precisam de ninguém dizendo se aquilo foi ou não foi legítimo. Eles sabem que foi, porque estavam lá. Essa dignidade esportiva é parte do que nos define como nação. Não precisamos de jeitinho porque temos competência. Não precisamos de atalhos porque temos consistência. Não precisamos de ajustes históricos porque nossa história foi construída de forma transparente desde o início. E quando você une essa solidez institucional com paixão de milhões, com tradição de décadas, com talento que se renova geração após geração, o resultado é inevitável. Você se torna não apenas grande, mas indiscutivelmente grande. Você se torna a referência. Você se torna o clube que outros medem suas próprias conquistas comparando com as suas. E ser 9 vezes campeão brasileiro, com cada um desses títulos conquistado de forma limpa e incontestável, é a materialização perfeita dessa filosofia. Não precisamos de mais nada além do que já temos. História verdadeira, construída no lugar certo, da forma certa, no momento certo. O que você mais admira no Flamengo como instituição? O que te enche de orgulho além dos títulos? Comenta aí, quero saber o que te faz ser rubro-negro para além dos troféus. 9 campeonatos brasileiros não são apenas números numa lista de conquistas. São a confirmação definitiva de uma identidade que foi forjada ao longo de décadas, que atravessou gerações, que sobreviveu a crises e se fortaleceu em glórias. Quando dizemos que somos o maior clube do Brasil, não estamos sendo arrogantes. Estamos simplesmente reconhecendo uma verdade que foi construída título por título, vitória por vitória, momento inesquecível por momento inesquecível. E a beleza desse 9º campeonato brasileiro é que ele não precisa de nada além de si mesmo para ser legítimo. Não precisa de reconhecimento tardio, não precisa de revisão histórica, não precisa que décadas depois alguém valide sua importância. Ele é importante agora, foi importante quando foi conquistado, e será importante para sempre na memória de todos que viveram aquele momento. Isso é eternidade real. Isso é legado verdadeiro. Isso é o que significa ser Flamengo. Construir grandeza que não depende de ninguém além de nós mesmos para existir e permanecer. Se você sente isso também, se entende que esse 9º título é apenas mais um capítulo de uma história que está longe de terminar, se inscreve no canal para não perder nenhum momento dessa jornada. Deixa o like para ajudar esse sentimento a alcançar mais flamenguistas pelo Brasil e pelo mundo. E comenta aí sua história, porque este canal é feito das histórias da torcida, das memórias que constroem nossa identidade coletiva, do amor compartilhado que nos torna não apenas torcedores, mas uma nação 9 vezes campeões brasileiros. E essa história continua